Clodovil Hernandes nasceu em 17 de junho de 1937 na cidade de Elisiário, interior do estado de São Paulo. No ano do seu nascimento, a localidade era ainda um distrito do município de Catanduva e o distrito mesmo de Elisiário só seria elevado à categoria de município em 30 de dezembro de 1991, muitos anos depois. Agora, quanto ao Clodovil, ainda pequeno, ele foi adotado informalmente, sem um processo legal de adoção, por um casal de imigrantes espanhóis, que seria o comerciante Domingo Hernandes, natural de Múrcia, e sua esposa Isabel Sanches. E ele nunca teve qualquer contato com seus pais biológicos. E ele só foi registrado no ofício de registro civil em março de 1952, no município de Floreal, quando ele já tinha ali cerca de 14 anos. E ele foi registrado com o nome, na verdade, de Clodovir Hernandes, devido ao sotaque típico do interior de São Paulo que seu pai carregava, e posteriormente que ele passou a usar, na verdade, Clodovil. Segundo Clodovil, a sua mãe adotiva a princípio o rejeitou, porque ela havia sofrido ali um aborto espontâneo, tinha ficado estéril, mas mesmo assim ela não quis o Clodovil quando ele chegou na casa dela, porque segundo as palavras dele, ela não queria aquela coisa feia que ele era quando era pequeno. E com isso, Clodovil primeiro foi deixado com a avó adotiva, que também era espanhola. Porém, com o tempo, a Isabel aprendeu a amá-lo e acabou o aceitando como filho. Quando Clodovil ainda era pequeno, a família vendeu a sua parte de uma fazenda e se mudou para Catanduva, residindo nessa cidade por 2 anos até se transferir para Floreal, onde o Domingo inaugurou uma loja de tecidos. E o negócio da família foi o primeiro contato do Clodovil com a moda. Ele, escondido do pai, costumava dar palpites de vestuário para sua mãe, para suas tias e primas. Então, desde criança, ele já começou a ter interesse pela moda. É algo como se já tivesse nascido com ele. Ele também costumava desenhar croquis em cartolina em seu tempo livre. E ele disse mais tarde que jamais sofreu qualquer influência para isso. Ele praticamente aprendeu sozinho. E ele também falou que seus desenhos sempre foram de boa qualidade. Apesar de eles terem poucos recursos financeiros, os pais do Clodovil não pouparam esforços para que o filho fosse um menino bem educado. O Domingo dizia ao filho que a única herança que ele deixaria seria o estudo, algo que jamais o Clodovil poderia perder. Assim, eles matricularam o filho no colégio Dom Bosco, um colégio interno católico em Monte Aprazível, a 49 quilômetros de Floreal, e posteriormente em sua vida, o Clodovil confessou que havia sido abusado por um padre nesse colégio interno. Mas ele falou também que isso não mudou em nada a sua visão a respeito do colégio, da igreja ou da religião em si. Agora, voltando aqui à carreira do Clodovil, logo ele começou a se encantar pelo mundo da moda, de alguma forma. E ele descobriu que desenhar vestidos poderia sim ser uma profissão. Ele nem sabia que existia essa profissão e ele já sabia desenhar. E isso aconteceu enquanto ele ainda estava no colégio interno. Acontece que seus cadernos viviam rabiscados com desenhos de vestidos. E por isso ele acabou até recebendo um apelido de um professor que era padre. Ele chamava o Clodovil com o nome de um costureiro francês muito famoso da época. Em meados de 1948 ou 1949, quando o Clodovil estava ali com 11 anos, ele descobriu finalmente que ele era uma criança adotada. Isso quando uma tia revelou esse segredo para ele. Mas a verdade é que a adoção nunca foi um problema para o Clodovil. E seus pais nunca souberam que ele sabia sobre isso. Ele falava que sempre amou muito sua mãe, que era uma mulher com muita energia, muito vaidosa. E ele dizia que ela era a única mulher que ele amou em sua vida. Agora, quanto ao relacionamento com o pai, era um tanto quanto problemático. Vocês já devem imaginar o porquê. O Clodovil recebia duras críticas por causa do seu jeito delicado de ser. E também por gostar de desenhar. Seu pai não aceitava muito bem isso. Além disso, aos 13 anos, o Clodovil afirmou ter visto o seu pai tendo relações íntimas com outro homem, um cunhado que era casado com a irmã de Domingo. Eles trabalhavam juntos, esses dois homens, como sócios em Floreal, e apesar do Clodovil ter presenciado essa cena, ele disse que nunca tocou no assunto com o pai, e que seu pai morreu sem saber que ele havia visto tudo aquilo. Anos mais tarde, o Clodovil disse o seguinte sobre isso, abre aspas, "Devo o norte da minha vida ao meu pai, apesar de eu nunca ter gostado muito dele. Digo isso porque a primeira vez que vi um homem com outro foi o meu pai. Eu tinha 13 anos e nunca o desrespeitei por isso."
fecha aspas. Quando estava ali com 15 anos de idade, o Clodovil foi questionado pelo pai se ele era homossexual e ele não chegou a responder a essa pergunta. E o seu pai era um homem muito duro, um homem antigo da época. Tanto que o Clodovil, que sempre teve a personalidade muito forte, tinha sempre uma resposta na ponta da língua, certa vez respondeu ao seu pai de maneira atravessada, e na mesma hora ele levou um tapa na orelha. Esse tapa deixou o Clodovil com problema na sua audição durante algum tempo. Mesmo assim, ele guardava momentos felizes com seu pai, por exemplo, quando seu pai o ensinou a cozinhar, porque sua mãe não era uma mulher que sabia ficar muito na cozinha, ela não tinha o dom culinário. Então quem ensinou o Clodovil a cozinhar foi o seu pai. E essa era uma boa memória que ele tinha dele. Aos 16 anos, o Clodovil estava morando já em São Paulo e ele estudava no grupo escolar Dom Pedro II, na Barra Funda, e seu pai, nessa época, enviava a ele uma mesada mensalmente para que o Clodovil se mantivesse aqui na cidade. No último ano desse colégio, ele estava pensando em cursar filosofia na USP, porém o seu pai queria que ele estudasse medicina. Porém, pessoal, uma colega de classe do Clodovil perguntou por que ele não desenhava vestidos para lojas. Depois disso, é como se virasse uma chave na cabeça do Clodovil. Ele descobriu que poderia sim ganhar dinheiro com seu hobby, que era desenhar. Ele então pegou uma página do seu caderno e desenhou 11 vestidos. Porém, segundo ele, a loja onde ele tentou vender esses croquis comprou apenas um desenho e copiou o restante. Apesar disso, ele ganhou com esse desenho quase metade da mesada que o pai mandava para ele morar em São Paulo. Então ele viu que era algo muito bom financeiramente falando. Em outubro de 1954, por volta dos seus 17 anos, já de volta à sua cidade natal de Floreal, no interior de São Paulo, Clodovil se inscreveu sem muita expectativa em um concurso de desenho de roupa na revista Radiolândia, que não existe mais hoje em dia. Esse era um concurso organizado pela cantora Marlene em sua coluna chamada Recados de Marlene, e o foco era eleger o melhor traje criado especialmente para ela. E no fim, o Clodovil acabou vencendo esse concurso, com bastante elogios. O seu desenho e a descrição detalhada do vestido foram publicadas na edição 26 da revista, e essa revista circulava por todo o país, então já foi uma ótima propaganda para ele. Mais tarde, em uma entrevista que ele deu a uma jornalista, ele declarou que essa experiência foi uma grande emoção para ele, porque foi ali que ele encontrou de fato a sua profissão. Foi ali que ele decidiu que essa seria a profissão da sua vida. Por volta ali de 1955, seu pai indagou novamente Clodovil no jantar em casa ao lado da mãe dele, da Isabel, se era verdade que ele era gay. E o Clodovil respondeu o seguinte, abre aspas, verdade ou não, o meu afeto por você não muda nada. Agora, se o seu afeto por mim mudar, o problema é seu, fecha aspas. Uma resposta digna do Clodovil. Por volta do ano de 56, a família se mudou para Mandaguari, no norte do Paraná, e nessa época ele trabalhava como professor de desenho no Colégio Vera Cruz. Mas ao mesmo tempo, ele alcançou muito sucesso desenhando vestidos para moças e senhoras da sociedade de Mandaguari e de Londrina. E ele foi ficando cada vez mais conhecido, e aí ele também começou a organizar desfiles que aconteciam no salão do aeroporto da cidade. Em meados de 57, quando ele percebeu que poderia expandir sua carreira na moda, ele veio de novo para São Paulo, e aí ele recebeu todo o apoio do prefeito de Mandaguari, que pagou a passagem de avião para ele e também as despesas para se manter aqui na capital. E assim, ele abandonou a sua breve carreira de professor para seguir o seu sonho de se tornar um costureiro e estilista. Em sua segunda vez morando em São Paulo, Clodovil trabalhou brevemente para Scarlett Modas, e a dona, chamada Maria Augusta Teixeira, foi quem lapidou o Clodovil de alguma forma. Acontece que essa loja trazia novidades da Europa e também organizava desfiles frequentados por damas da alta sociedade paulistana, como por exemplo a Odete Matarazzo, também outras personalidades. Porém, esse estágio acabou não durando muito, porque o Clodovil teria sido demitido após chamar a dona da loja de tia. Ele também trabalhou como costureira para uma casa de alta costura chamada Signorella, de grande prestígio, localizada em Higienópolis, e ele era um dos responsáveis pelos figurinos da casa.
Durante seu trabalho nessa loja Senhorella, o Clodovil conquistou 2 prêmios para boutique. Durante os festivais de moda, ele ganhou o prêmio de agulha de ouro e também o prêmio agulha de platina para o melhor traje a rigor. Porém, o Clodovil, com seu jeito nada sutil, acabou tendo desentendimentos com a dona da boutique e acabou sendo demitido por ela. Depois de vencer esses 2 prêmios nos festivais de moda de 60 e 61, o Clodovil passou a conquistar para si cada vez mais clientes da alta sociedade de São Paulo. O seu talento para moda, que era nato, foi reconhecido por mulheres de várias origens sociais, desde artistas, como por exemplo Elis Regina e Cacilda Becker, a empresárias como Hebe Alves, a antiga proprietária das lojas Mapping, e também as famílias Diniz e Matarazzo, a alta sociedade aqui de São Paulo. E deste momento em diante, o Clodovil fez muito sucesso no mundo da moda. Ele se tornou um dos estilistas mais conhecidos do Brasil. Mas não só no mundo da moda ele se destacou, como também no mundo da comunicação. O Clodovil tinha várias sacadas, ele era um comunicador nato e seu jeito afiado chamou a atenção de televisões e rádios. No final da década de 60, ele trabalhou para a Rádio Jovem Pan, onde ele dava conselhos de moda feminina durante poucos minutos em um quadro chamado Clodovil, o Divino. Apesar de ser bem breve por conta da censura da época, a participação do Clodovil no programa matinal atraía milhares de ouvintes e serviu como uma experiência muito importante para ele antes de começar a participar e trabalhar efetivamente na televisão, que foi nas décadas de 70 e 80. Em setembro de 68, Clodovil teria criticado ao vivo nesse programa de rádio as roupas que a Yolanda Costa e Silva estava usando. Essa era a esposa do então presidente general Costa e Silva e ele criticou a roupa que ela usou na ocasião da visita oficial da primeira-ministra indiana Indira Gandhi, e por isso ele acabou sendo demitido da rádio. Anos mais tarde, o Clodovil desmentiu tudo isso. Ele disse que não havia criticado as roupas da primeira-dama, mas sim a sua atitude. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu não critiquei a roupa dela. Não, eu critiquei a atitude dela. Ela recebendo a Indira Gandhi, ela parecia uma espanhola enlouquecida, com vestido de veludo azul marinho, com sutiã azul marinho. Era uma espanhola louca. Digo, é pior do que uma brasileira enlouquecida. Pelo menos ela estava de candomblé, né? Fecha aspas. Em algum momento, Clodovil solicitou ao Tribunal Federal de Recursos para liberar o seu programa de rádio, o Clodovil o Divino, porém esse pedido acabou sendo negado, uma vez que, segundo as autoridades da época, a inflexão da voz do Clodovil afrontava o disposto no item C do decreto da época, que era divulgar ou induzir aos maus costumes. Então eles falaram que o Clodovil estava induzindo ou divulgando maus costumes. Ele então mirou na televisão para tentar alavancar ainda mais a sua carreira de estilista. Ele participou do programa do Chacrinha como jurado, porém em maio de 72 ele acabou proibido de aparecer na televisão pelo governo, ao lado de Denner e de Clovis Bornai, sendo classificados pela imprensa como os 3 indesejáveis pela censura da época, e o apresentador Chacrinha saiu em defesa do Clodovil, dizendo que ele estava sendo terrivelmente injustiçado. O Chacrinha falou que ele nunca teve nenhum comportamento inconveniente no programa. Mais tarde, em entrevista ao Antônio Abujanra no programa Provocações, o Clodovil disse o seguinte, bem irônico, há coisas duras melhores do que a ditadura. Na década de 70, ele também fez aulas de canto e começou a se apresentar como cantor em boates e shows privados. E na época, o jornal Diário de Notícias escreveu que o costureiro estava atacando de cantante, de uma forma bem jocosa com ele. Em 1977, o Clodovil participou do programa 8 ou 800, apresentado por Paulo Gracindo na Globo, e ele respondeu corretamente todas as perguntas desse programa, e com isso ele venceu o prêmio máximo de 800 mil cruzeiros. Porém, pessoal, teve um problema aqui. Ao retirar o dinheiro da caderneta de poupança Delfim, instituição financeira que patrocinava o programa, o Clodovil percebeu que só teria direito a 566 mil cruzeiros, em razão da incidência de 30% do imposto de renda. Ele ficou indignado e com isso ele se recusou a receber o prêmio e criticou bastante o grupo Delfim.
O Clodovil também trabalhou como figurinista em muitas produções brasileiras, como filmes, novelas, peças de teatro, às vezes atuando como ele próprio nas cenas, o que ajudava bastante a promover o seu trabalho no mundo da moda, então ele foi ficando cada dia mais conhecido. Em 1980, já consagrado como um estilista da elite brasileira, o Clodovil foi convidado pela TV Globo para participar da equipe de apresentadores do TV Mulher, que foi o seu primeiro programa de televisão oficial. Os seus colegas eram Marília Gabriela, Ney Gonçalves Dias, Zênia Bir e Marta Suplicy. Esse programa era matinal e era voltado ali para o público feminino. No TV Mulher, o Clodovil costumava ler cartas de mulheres que queriam dicas e sugestões de vestuário, e ele também desenhava ao vivo os modelos, desde vestidos de festas até roupas adequadas para o trabalho, e em 1982 o Clodovil acabou demitido do TV Mulher. Isso após discutir ao vivo com a Marília Gabriela, que era a âncora do programa. De acordo com a Marília Gabriela, o Clodovil queria ser o dono do programa. E após ela ter sido chamada para um especial chamado Marília Mulher Gabriela, no qual ela cantava, o Clodovil ficou com muita raiva e passou a provocá-la de forma constante ali nos bastidores do programa. Inclusive, ele envolvia nessas situações toda a equipe de produção. Conforme o Ney Gonçalves Dias, ele disse que quando fora do ar, os dois não se dirigiam um para o outro, que eles eram inimigos mortais. Após ser demitido da Rede Globo, Clodovil migrou para a Rede Bandeirantes, onde ganhou em 1983 um programa com seu nome, Clodovil. Ainda no mesmo ano, ele entrou para a Rede Manchete, onde foi contratado para apresentar 2 programas, o Manchete Shopping Show e o Clô para os íntimos. Em 1988, Clodovil foi demitido pelo dono da Manchete após ter chamado a então Assembleia Constituinte de prostituinte. Segundo Clodovil, Ulisses Guimarães ligou indignado para a TV Manchete e disse para tirá-lo do ar imediatamente. Com isso, o Clodovil ficou quase 4 anos ausente da televisão e ele só foi readmitido pela emissora em 1992. E então ele passou a apresentar um programa noturno chamado Clodovil Abre o Jogo. Em 1993, com a crise enfrentada pela Manchete, o Clodovil mudou para outra rede de televisão, a CNT, Central Nacional de Televisão, que continuou transmitindo Clodovil Abre o Jogo. Essa emissora lançou o Clodovil em 2 programas ali da grade que tiveram pouca duração, que foram o Clodovil em Noite de Gala, gravado ao vivo dentro do Teatro do Ópera de Arame, em Curitiba, e o programa Retratos. Porém, o Clodovil teve desentendimentos financeiros com a emissora, ele processou a emissora enquanto ainda era contratado por causa de salários atrasados e, diante disso, ele foi demitido em 94. E a justificativa era que ele desrespeitou a hierarquia e também os assuntos internos da emissora. Além de se desentender constantemente com a equipe de trabalho e também ofender publicamente o presidente da empresa, em 1996 ele voltou para a CNT e depois ele foi novamente para Bandeirantes. Mas, após brigas envolvendo Adriane Galisteu, seu programa também foi encerrado e o Clodovil acabou sendo demitido da Band, o que levou o apresentador a processar a emissora por quebra de contrato. Em março de 1999, ele apresentou novamente o Clodovil na Rede Mulher, porém esse novo programa ficou menos de 1 mês no ar, que foi o mais curto de todos os programas na carreira do Clodovil. E ele atribuiu sua demissão à compra da emissora pela Igreja Universal. Então parece que todas as emissoras queriam trabalhar com o Clodovil, porém quando colocava ele ali no estúdio, ele era uma bomba relógio. Não dava para trabalhar com ele arrumava briga com todo mundo. Depois o Clodovil concordou em co-apresentar o programa Mulheres na TV Gazeta ao lado de Cristina Rocha e alguns meses após a estreia, a parceria entre os dois logo terminou. O Clodovil se despediu da Cristina, que saiu do programa, e ele a chamou de Jararaca do Brejo. Ele continuou apresentando o programa até 2002 e em novembro de 2003, o Clodovil estreou na Rede TV com A Casa é Sua, seu penúltimo programa de televisão. Ao longo de 2004, mesmo advertido e aconselhado, o Clodovil criou diversas polêmicas com personalidades e colegas de trabalho, fazendo críticas e provocações ao vivo no programa, então ninguém conseguia deter a língua do Clodovil, e inclusive ele era conhecido por isso.
E ele fez ataques verbais contra Luciana Gimenez, que era sua colega na Rede TV, e passou 3 meses fugindo e evitando a equipe do Pânico na TV, que queriam que ele calçasse as sandálias da humildade. Uma espécie aí de troféu para celebridades tidas como muito arrogantes. Ele também ofendeu a então prefeita de São Paulo, que era a Marta Suplicy, e também que era sua ex-colega do programa TV Mulher, o que resultou em um processo judicial por calúnia e difamação. Ele criticou também o presidente da Band, o que fez com que seu programa deixasse de ser ao vivo por decisão dos diretores da emissora. O último dos conflitos criados pelo Clodovil na Rede TV foi o que justificou a sua então demissão no dia 12 de janeiro de 2005. Acontece que o Clodovil afirmou que a Luísa Mel, que havia sido entrevistada pela Playboy, terminaria seus dias como atriz pornô, assim como a Rita Cadillac. Esse episódio acabou indo ao ar, mas sem o trecho polêmico, e 2 dias depois o Clodovil acabou demitido. Ele voltou para a televisão com o programa Por Excelência, na TV JB, e o nome desse programa, que foi o último do Clodovil, fez referência à sua então condição de deputado federal. E ele pediu demissão por causa de problemas de saúde. Então, pessoal, vemos aqui que o Clodovil era uma pessoa de personalidade extremamente forte, que falava tudo o que queria, independente de quem aquilo iria afetar, e por isso ele sofreu inúmeros processos ao longo da sua vida. E fora isso, ele também tinha uma vida muito luxuosa. Isso fez com que ele gastasse muito dinheiro, tanto em processos quanto com a sua vida cheia de luxos.